Céus, deixai cair o orvalho, nuvem, chovei o justo, abra-se a terra e brote o Salvador. Ontem, hoje e amanhã. 3 palavras-chave do vocabulário cristão e da liturgia manifestam a tríplice dimensão da ação divina que é quem faz a unidade da história da salvação no tempo do ser humano. Cristo Jesus é a manifestação e dom da fidelidade e da constância indefectíveis do Deus Salvador. A Eucaristia nos convida a abrir as portas do coração para celebrar a vinda cada vez mais próxima do Senhor entre nós. Amados por Ele e vocacionados à santidade, à alegria, miremos nesta liturgia o exemplo de Maria e José que se deixaram conduzir pela palavra divina, a fim de que também nós revelemos ao mundo o Deus que está sempre conosco. Neste domingo, conhecido Domingo da Mulher Grávida do Filho do Altíssimo, neste 4º domingo, abre-se para cada um de nós o clarão do amanhecer anunciado, a chegada do sol da justiça, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é a manifestação do segredo escondido em Deus há séculos, a salvação, a vida plena e feliz para toda a humanidade. A antífona de entrada, inspirada no Salmo 45, evoca essa descida do orvalho celeste que faz brotar a terra, a salvação. É um vivo sinal do maravilhoso encontro divino e do humano em Jesus de Nazaré, que a liturgia de hoje, de modo muito particular, evidencia. O acendimento também das 4 velas nos confirma a chegada plena da luz no seio bendito de Maria, grávida pelo Espírito Santo e na fiel obediência de José, um homem justo. Ambos modelos do advento vivem a ardente espera do Salvador em meio à obscuridade da fé e às ambiguidades e provas da frágil condição humana. A liturgia convida também e nos diz, fundamentalmente, que Jesus é esse Deus conosco, que veio ao encontro de homens e mulheres para lhes oferecer uma proposta de salvação e de vida nova, e que não nos abandona, que não nos deixa sozinhos, mesmo que venham ventos contrários. Aos homens e mulheres perdidos, Deus oferece a sua presença. O povo de Deus estava perdido, esperava o Messias prometido pelos profetas e não o via chegar. Maria e José estavam perdidos porque não havia lugar para eles. Os pastores estavam perdidos, eram excluídos em toda parte. Os magos estavam perdidos, não sabiam onde devia nascer o Messias. E eis que Deus oferece a sua presença. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E depois do Natal, ninguém está totalmente perdido. A solidão total não existe mais. Deus está sempre presente em nossas vidas, muito marcante. Mas é necessário que os seus mediadores manifestem essa presença. Se estamos perdidos, estendamos a mão para conseguirmos agarrar outra. Se encontrarmos um irmão, uma irmã perdido, estendamos a mão para que Natal seja verdadeiramente Natal, para que ele saiba que Deus está bem presente entre os seus. Nos dar as mãos, juntarmos. E na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia que o Senhor é o Deus que não abandona o seu povo e o quer percorrer de mãos dadas com ele o caminho da história. Nele, e não nas sempre falíveis seguranças humanas, que devemos colocar a nossa esperança. Em 734 a.C., o rei Acás, sob o trono de Judá, o povo de Deus está nesta altura dividido. Do norte há um reino formado por 10 tribos, com o nome de Israel, e com a capital da Samaria, a sul. Há outro reino formado por 2 tribos, com o nome de Judá, e a capital Jerusalém.
Por esta época, Judá goza de alguma prosperidade econômica e relativa tranquilidade política. E Acaz, por confiar mais nas alianças humanas do que no Deus da aliança, desdenha a oferta de uma garantia nova e imediata. Isaías, em nome do Senhor, responde a este desdém com o anúncio de um sinal inesperado que o rei, com atitude de desprezo, não quer ver. O sinal do Emanuel, que virá para salvar o seu povo. O fato decisivo neste texto é a afirmação de que Deus não abandona o seu povo, mas que é e será sempre o Deus conosco. A próxima celebração do nascimento de Jesus recorda e celebra esse fato fundamental. Deus nos ama de tal forma que continua a vir ao nosso encontro. E neste tempo de espera da vinda, somos convidados a tomar consciência do amor de Deus que se manifesta numa presença permanente a nosso lado, com Ele a dar-nos a mão e a palmilhar conosco a estrada da vida. Podemos enfrentar todos os desafios. Acaz não quis ou não soube ler os sinais que Deus colocou diante dos seus olhos, não conseguiu fazer a escolha acertada e acabou por conduzir o seu povo por caminhos de morte e de desgraça. Isso nos coloca o problema dos sinais. Um erro na leitura do radar pode fazer um destroço, pode trazer uma tragédia a um avião, um navio. Uma falha na sinalização luminosa causa um desastre até no nosso trânsito. Estamos atentos aos sinais que Deus semeia na estrada da nossa vida e que, através dos quais, nos indica o caminho a seguir ou caminhamos numa alegre inconsciência ao sabor da corrente, desviando-nos por atalhos que nos afastam dos objetivos e nos fazem sofrer cada vez mais? O Salmo 23, 24 é uma profissão de fé em Deus, Pai Todo-Poderoso, que vem até nós no seu Filho, o único que não defrauda. Venha o Senhor, é Ele o Rei glorioso, o Senhor virá, Ele é o Rei da glória. O Evangelho apresenta Jesus como a encarnação viva desse Deus conosco que vem ao nosso encontro, ao encontro dos homens, das mulheres, para lhes apresentar uma proposta de salvação. E contém naturalmente um convite implícito a acolher de braços abertos a proposta que ele traz e a deixar-se transformar por ela. Pelo nascimento do seu Filho na nossa carne, temos Deus conosco. Jesus é o Senhor que salva, e neste episódio temos, portanto, não uma descrição de fatos históricos, mas uma catequese sobre Jesus, que é apresentada recorrendo a esquemas literários conhecidos dos escritores bíblicos. Então, o que é que esta catequese procura ensinar? De qualquer forma, a figura de José desempenha aqui um papel muito interessante. O anjo dirige-se a ele como filho de Davi e pede-lhe que receba Maria e que ponha um nome à criança. A imposição do nome é o rito através do qual um pai recebe uma criança como filha. Assim, Jesus passa a fazer parte da família de Davi e a ser, naturalmente, a esperança para a restauração desse reino ideal de paz, de felicidade pelo qual todo o povo ansiava. Pela obediência de José, realiza-se os planos e as promessas de Deus ao seu povo. Esse Jesus que esperamos é de acordo com a catequese que a primitiva comunidade cristã nos apresenta por intermédio de Mateus, o Deus que vem ao encontro dos homens e mulheres para lhes oferecer a salvação? A festa do Natal que se aproxima deve ser o encontro de cada um de nós com este Deus. E este encontro só será possível se tivermos o coração disponível para o acolher e para
abraçar esta proposta que Ele nos veio fazer e escutar isso. Existe isso na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. A figura de Maria é uma figura é uma figura ímpar para quem prepara o Natal. É a figura que está sempre disponível para escutar os apelos de Deus e que lhes responde um sim, de disponibilidade total. É esse sim e essa disponibilidade que tornam possível a presença salvadora de Deus no mundo. Será que eu estou na mesma atitude de disponibilidade aos desafios de Deus? Será que sou capaz de dizer todos os dias sim, de forma que, através de mim, Deus possa nascer no mundo e salvar homens e mulheres? Será? Outra figura que nos interpela e questiona neste tempo de advento é a figura de José, homem a quem Deus envolve nos seus planos que provavelmente lhe parecem misteriosos e inacessíveis, mas que tudo aceita, numa obediência total a Deus. Será que sou capaz também de acolher os projetos de Deus, mesmo quando eles desorganizam os meus projetos pessoais? Com a mesma disponibilidade de José, na obediência total aos esquemas de Deus e não dos homens, nem de falsas autoridades? Confiança inabalável em Deus permite aceitar situações incompreensíveis. Na segunda leitura da carta aos Romanos, se sugere que do encontro com Jesus deve resultar o testemunho. Tendo recebido a boa nova da salvação, os seguidores de Jesus devem levá-la a todos os homens e mulheres e fazer com que ela se torne uma realidade libertadora em todos os tempos e lugares. O Filho de Deus é um humilde descendente da estirpe humana, um homem sujeito à dura condição de todos os que nascem na carne. Foi constituído Filho de Deus pela sua ressurreição da morte. Essa é a boa notícia, o evangelho de que os apóstolos, a igreja e todos os cristãos são servos e ministros. A primeira coisa que convém ter em conta a partir do texto é que Jesus Cristo veio ao mundo para apresentar aos homens e mulheres um projeto de salvação. Esse projeto é o caminho seguro para seguirmos e para deixarmos cair todas as cadeias, as correntes que nos oprimem e para chegarmos à vida plena que Deus nos quer oferecer. E neste tempo de advento, esperança a salvação. E esperamos essa salvação desse Deus que vem ao nosso encontro, que nos oferece a vida nova. Por isso, ser cristão é ser chamado a ser testemunha e a testemunhar no mundo essa proposta de vida nova, de liberdade. Não se trata de aceitar umas fórmulas de fé cobertas de poeira, nem de estudar uns livros, sistemas filosóficos, teológicos. Não. Eles nos ensinam com a lógica, não lógica nossa, mas com a lógica e a pedagogia divina. Trata-se de um mundo, de uma proposta viva, transformadora, libertadora, colocada em gestos, em palavras concretas. É isso que deve acontecer no nosso coração, na nossa vida. O meu testemunho é transformador e libertador para meus irmãos, que muitas vezes estão escravizados, humilhados, pisados, descartados. Sinais. Deus está sempre a dar-nos sinais, mas nós procuramos quase sempre o lado do extraordinário e raramente Deus está no extraordinário. O sinal que Ele nos oferece é de uma família humana, como as nossas, que Ele se faz corpo para ser Deus conosco. E que espaço nós abrimos nas nossas vidas, de homens e de mulheres, para que o sinal de Sua presença e do seu amor seja visível para todos os que hoje procuram. Só com o coração aberto, repito,
é que nós podemos e poderemos acolher todos os irmãos só deixando que Deus seja Natal nas nossas vidas. Poderemos ser Natal para a vida dos outros. Mãos à obra, em mais uma semana que Deus nos concede, a semana próxima ao Natal. Rezemos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, escutai as nossas preces, nossas súplicas e, por intercessão de Maria de José, concedei-nos a graça de proclamarmos o nome do menino que nos destes, o Emanuel, ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a todos vocês, um bom, abençoado domingo.